Manual Administrativo do Clube de Aventureiros, Capítulo 9, 9.7 Requisitos especiais para pais. Os requisitos aqui expostos são estreitamente relacionados com as classes dos aventureiros. Foram praticamente copiados e adaptados dos requisitos oficiais. O currículo do Clube de Aventureiro é composto de dois conjuntos de conhecimentos, as classes e as especialidades. É o seu programa de ensino. Ele foi criado de acordo com as seguintes instruções do Espírito de Profecia. As crianças devem ser treinadas para se tornarem missionários. Devem ser levadas a compreender distintamente o que devem fazer para serem salvas. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 168. O melhor preparo para isso é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Isso prepara o estudante para o gozo do serviço neste mundo e para aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo vindouro. Educação, página 13. Visto que os homens e as mulheres têm parte na constituição do lar, tanto os rapazes como as moças devem obter conhecimento dos deveres domésticos, fazer a cama e arrumar o quarto, lavar a louça, preparar a comida, lavar e consertar sua própria roupa. São conhecimentos que não tornarão um rapaz menos varonil, torná-lo-ão mais feliz e mais útil. E se, por outro lado, as moças pudessem aprender como usar a serra e o martelo, bem como o ancinho e a enxada, estariam mais bem adaptadas para enfrentar as emergências da vida. Educação, página 216 e 217. Para atingir tais objetivos, as crianças progridem de uma classe de estudos para outra, avançando de acordo com seu desenvolvimento e idade. Apresentamos a seguir as classes e os requisitos internos para os pais cumprirem. Classes e trilhas para pais. As classes dos aventureiros recebem nomes, cores e simbologia característicos e têm um padrão comum de organização interna. Os temas estudados em cada classe estão agrupados em 5 conjuntos de requisitos, as trilhas. Requisitos básicos: meu Deus, meu eu, minha família, meu mundo. Os pais ou responsáveis participam na instrução das crianças e com isso obtêm para si mesmos e para seus filhos outras honrarias além das classes. A principal delas é o Certificado de Aventureiro do Ano. O material apresentado a seguir destina-se a ajudar os pais a compreenderem e colaborarem com os conselheiros e demais instrutores na realização das tarefas das crianças e na conclusão de seus próprios requisitos para conquistarem o Certificado de Aventureiro do Ano. Trilha. Requisitos básicos. Objetivo: promover a compreensão dos ideais do clube e inspirar as crianças com exemplos dignos de imitação. Subtrilha: 1. Responsabilidade. Atitude pessoal pretendida: estou comprometido com os ideais dos aventureiros. Subtrilha: 2. Reforço. Atitude pessoal pretendida: sei aprender através de livros. Trilha: meu Deus. Objetivo: promover relacionamento espiritual crescente e frutífero da criança com Deus. Subtrilha: 1. Seu plano para me salvar. Atitude pessoal pretendida: conheço o plano da salvação. Subtrilha: 2. Sua mensagem para mim. Atitude pessoal pretendida: a Bíblia é uma companheira fiel e confiável. Subtrilha: 3. Seu poder em minha vida. Atitude pessoal pretendida: Jesus e eu andamos sempre juntos. Trilha: meu eu. Objetivo: reforçar na criança a autoestima, a apreciação e cuidado consigo mesma como pessoa criada por Deus com um propósito. Subtrilha: 1. Sou especial. Atitude pessoal pretendida: não há ninguém mais no mundo igual a mim. Subtrilha 2. Posso fazer sábias escolhas. Atitude pessoal pretendida: sou capaz de avaliar e decidir. Subtrilha: posso cuidar do meu corpo. Atitude pessoal pretendida: sou capaz de me manter seguro e saudável.
Trilha: Minha família. Objetivo: capacitar a criança para ser útil, feliz e produtiva na família que Deus lhe deu. Subtrilha: 1. Tenho uma família. Atitude pessoal pretendida: faço parte de algo importante. Subtrilha: 2. Os membros da família cuidam uns dos outros. Atitude pessoal pretendida: sei conviver com as pessoas a quem amo. Subtrilha: 3. Minha família cuida de mim. Atitude pessoal pretendida: estou protegido por pessoas que me amam. Trilha: Meu mundo. Objetivo: ensinar a criança a viver em sociedade com confiança e compaixão. Subtrilha: 1. O mundo dos amigos. Atitude pessoal pretendida: gosto de viver em sociedade com outras pessoas. Subtrilha 2. O mundo das outras pessoas. Atitude pessoal pretendida: não estou sozinho neste mundo. Subtrilha 3. O mundo da natureza. Atitude pessoal pretendida: sei cuidar dos presentes que Deus me deu. Aventureiro do ano. Requisitos especiais para pais. Há pais que perguntam por que devem se envolver no clube, se ele existe para ajudar seus filhos, não eles. Eis algumas razões. Depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na Terra. O Lar Adventista, página 240. Com amor e direção apropriados, a criança pode crescer para se tornar uma alegria para seus pais, uma bênção para o mundo e uma luz reluzente para Deus. Mas para conseguir isto, os pais têm de assumir certas responsabilidades. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. 2 Coríntios 12:14. Para pais com crianças de 6 anos, é classe de abelhinhas, cor azul clara. ênfase geral, operosidade, ajudar no lar, ser ordeiro. Verso bíblico de referência: obedecei em tudo a vossos pais, porque isso agrada ao Senhor, isso é justo. Colossenses 3:20 e Efésios 6:1. Honra teu pai e tua mãe e terás vida longa. Êxodo 20:12, Deuteronômio 5:16. Não irriteis os filhos para que não percam o ânimo. Antes, criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Colossenses 3:21, Efésios 6:4. Crianças de 7 anos, classe de luminares. ênfase geral, testemunho, brilhar, iluminar os outros. Verso bíblico de referência: eu sou a luz do mundo, o que me segue não anda em trevas, tem a luz da vida. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João 8:12 e 9:8. Sois a luz do mundo. Brilhe vossa luz diante dos homens, que vejam vossas boas obras e deem glória ao Pai que está nos céus. Mateus 5, dos versos 14 a 16. Classe de edificadores, 8 anos. ênfase geral, construção, autoestima, autodescoberta. Verso bíblico de referência: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 20, verso 11 e 22, verso 6. 9 anos, mãos ajudadoras. ênfase geral, reverência, cooperação, colaborar no plano divino de salvação. Guarda estas palavras no teu coração e ensina-as a teus filhos. Fala delas assentado em casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ata-as como sinal na mão e na testa. Escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deuteronômio 6, verso 7 e Josué 24:15. Requisitos básicos. Responsabilidade. Abelhinhas, 1A. Decorar e aceitar o voto do aventureiro. Luminares, decorar e receitar a lei do aventureiro. Edificadores, decorar o voto e a lei do aventureiro. Mãos ajudadoras, decorar o voto e a lei do aventureiro. Clube. Entregar material escrito ou gravado para ser ensaiado e memorizado em casa, para todas as classes. Conselheiro. Explica o significado dos ideais e relembra o cumprimento do requisito, para todas as classes. Pais. Auxiliam na memorização fazendo chamadas orais em casa, para todas as classes.
Criança, decora os ideais e procura incorporar os conceitos em sua vida cotidiana, para todas as classes. 1B. Edificadores e mãos. Edificadores, explicar o voto dos aventureiros. Mãos, explicar a lei dos aventureiros. Conselheiro, reforça o conceito do ideal, exemplificando-o através de histórias e exemplos, cobre o cumprimento do requisito. A mesma coisa para a classe de mãos. Criança, explica oralmente ou por escrito o significado do voto do aventureiro, e na classe de mãos, explica a lei do aventureiro, oralmente ou por escrito. 2. Reforço. Para todas as classes, ler o livro do ano e receber o certificado de leitura. Clube. Para todas as classes, providencia o livro recomendado pela Associação Missão. Prepara e entrega o certificado de leitura das abelhinhas laboriosas, luminares, edificadores e mãos para o ano em curso. Conselheiro. Ajuda a criança a ter o livro a ser lido. Relembra e controla o cumprimento dos requisitos de leitura para todas as classes. Pais. Leem com a criança, explicando-lhe o conteúdo e ajudando-a a perceber as lições que pode aprender da leitura, para todas as classes. Criança, participa ativamente da leitura em conjunto com o adulto, para todas as classes. Meu Deus. Seu plano para me salvar. Abelhinhas, 1A. Criar um mural de histórias mostrando a ordem em que estes eventos aconteceram ou acontecerão. A criação, o início do pecado e da tristeza, Jesus voltará, o céu ou histórias bíblicas em estudo na escola sabatina. Clube. Providencia mural e figuras para o instrutor apresentar as histórias. Copia figuras e entrega às crianças. Conselheiro. Apresenta a história através do mural e entrega, ao final de cada aula, os desenhos para pintar. Recolhe e guarda as figuras pintadas pelas crianças. Realiza experiências e atividades práticas, vinculadas ao estudo. Entrega os desenhos pintados que guardou ao longo das aulas para a criança colar no caderno. Avalia o trabalho executado no caderno de atividades. Criança, pinta ou enfeita artisticamente as figuras e devolve ao conselheiro. No fim da atividade, cola na ordem correta em seu caderno de atividades as figuras que veio pintando nas aulas. Luminares. 1A. Criar uma história destacando o nascimento de Jesus, sua vida, sua morte, sua ressurreição ou histórias bíblicas que elas estão estudando em sua classe ou escola sabatina. Clube. Providencia mural e figuras para o instrutor. Apresenta as histórias, copia figuras e entrega a ficha. A criança. Conselheiro. Apresenta a história através do mural e entrega ao final de cada aula os desenhos para pintar. Recolhe e guarda as figuras pintadas pelas crianças. Realiza experiências e atividades práticas vinculadas ao estudo. Entrega os desenhos pintados que guardou ao longo das aulas para a criança colar no caderno. Avalia o trabalho executado no caderno de atividades. Criança, pinta ou enfeita artisticamente as figuras e devolve ao conselheiro no fim da atividade. Cola na ordem correta em seu caderno de atividades as figuras que veio pintando nas aulas. Edificadores. Criar um mural mostrando a ordem em que estas histórias aconteceram. Paulo, Martinho Lutero, Ellen White, você ou histórias bíblicas que eles estão estudando em sua classe ou escola sabatina. Clube. Providencia mural e figuras para o instrutor apresentar as histórias. Copia figuras e entrega às crianças. Conselheiro. Apresenta a história através do mural e entrega, ao final de cada aula, os desenhos para pintar. Recolhe e guarda as figuras pintadas pelas crianças. Realiza experiências e atividades práticas, vinculadas ao estudo. Entrega os desenhos pintados que guardou ao longo das aulas para a criança colar no caderno. Avalia o trabalho executado no caderno de atividades. Criança, pinta ou enfeita artisticamente as figuras e devolve ao conselheiro no fim da atividade. Cola na ordem correta em seu caderno de atividades as figuras que veio pintando nas aulas. Mãos.
Criar um mural mostrando a ordem em que estas histórias aconteceram. Noé, Abraão, Moisés, Davi, Daniel ou histórias bíblicas que eles estão estudando em sua classe ou escola sabatina. Clube. Providencia mural e figuras para um instrutor apresentar as histórias, copia figuras e entrega à criança. Conselheiro. Apresenta a história através do mural e entrega, ao final de cada aula, os desenhos para pintar. Recolhe e guarda as figuras pintadas pelas crianças. Realiza experiências e atividades práticas vinculadas ao estudo. Entrega os desenhos pintados que guardou ao longo das aulas para a criança colar no caderno. Avalia o trabalho executado no caderno de atividades. Criança pinta ou enfeita artisticamente as figuras e devolve ao conselheiro no fim da atividade. Cola na ordem correta em seu caderno de atividades as figuras que veio pintando nas aulas. 1B. Abelhinhas. Fazer um desenho ou falar sobre uma dessas histórias para explicar a alguém o quanto Jesus cuida de nós. Luminares. Fazer um cartaz ou contar uma das histórias do requisito anterior, demonstrando a alegria de ser salvo por Jesus. Edificadores. Realizar uma peça ou escrever para um jornalzinho sobre uma das histórias do requisito anterior, contando como podemos entregar a vida a Jesus. Mãos. Preparar uma música ou uma poesia ou um cenário em miniatura com modelagem sobre uma das histórias do requisito anterior, demonstrando a alguém como viver por Jesus. Conselheiro. Acompanhe a conclusão do requisito ouvindo a criança contar sua experiência de testemunho, para todas as classes. Pais. Atuam como interlocutor para que a criança possa treinar seu testemunho em casa. Ajudam a criança a escolher a pessoa a quem vai testemunhar e participam das orações por esta pessoa junto com a criança, para todas as classes. Criança. Treina com os pais e depois escolhe a pessoa para quem vai contar as coisas que aprendeu através do mural de histórias e do caderno de atividades. Ora durante sua hora tranquila por si mesma e pela pessoa a quem vai testemunhar. Apresenta seu caderno de atividade e testemunha a pessoa que escolheu e por quem orou, para todas as classes. Subtrilha sua mensagem para mim. 2A. Abelhinhas. Completar a especialidade de Bíblia 1. Luminares. Decorar e explicar 2 versos da Bíblia que falem sobre a salvação oferecida por Jesus. Edificadores. Completar a especialidade de Bíblia 2. Mãos. Encontrar, decorar e explicar 3 versos da Bíblia sobre viver por Jesus. Conselheiro. Apresenta todos os requisitos da especialidade, explicando-os à criança. Ajuda a criança a definir como vai cumprir cada requisito. Acompanhe o requisito da criança e registra sua aprovação, para todas as classes. Pais. Auxiliam no cumprimento acompanhando-os em casa, para todas as classes. Criança. Prepara, apresenta e cumpre os requisitos solicitados pela especialidade. Nas classes que pede a especialidade e nas classes que pede o verso, escolhe e decora os versos solicitados. Treina para saber explicá-los ao conselheiro. 2B. Luminares. Dizer o nome das 2 partes principais da Bíblia e dos 4 evangelhos. Mãos. Recitar os livros do Velho Testamento em ordem. Clube. Disponibiliza Bíblias para emprestar aos meninos e meninas que não as tenham. Incentiva os pais a presentearem a criança com sua própria Bíblia, caso ainda não tenham feito. Conselheiro. Em Luminares, ensina a organização interna dos livros da Bíblia e os tipos de livros que compõem cada testamento. Ensina a reconhecer em que testamento se encontra um livro, personagem ou história. Avalia e aprova o requisito. Em Mãos, treina a criança para memorizar os livros do Velho Testamento na ordem que se apresentam no índice da Bíblia. Treina a criança no manuseio da Bíblia, ensinando-a a encontrar os livros, capítulos e versículos. Pais. Fixam o aprendizado através de concursos e desafios nos cultos familiares ou períodos de devoção. Incentivam a criança a procurar a ler em sua própria Bíblia textos prediletos
ou os utilizados nos cultos, no estudo da lição da escola sabatina e etc., para as duas classes. Criança, em luminares, é capaz de falar sobre o conteúdo do Velho e Novo Testamento, sabe em que testamento está um livro ou história quando perguntado. E em mãos, é capaz de repetir a lista de livros do Velho Testamento em ordem. É capaz de encontrar qualquer verso no Velho Testamento. 2C. Luminares. Completar a especialidade de amigo de Jesus. Conselheiro, apresenta todos os requisitos da especialidade explicando-os à criança. Ajuda a criança a definir como vai cumprir cada requisito. Acompanha o requisito da criança e registra sua aprovação. Pais, auxiliam no cumprimento acompanhando-os em casa. Criança, prepara, apresenta e cumpre os requisitos solicitados pela especialidade. Subtrilha, seu poder em minha vida. 3A. Abelhinhas. Passar um tempo regular em meditação com Jesus. Luminares, passar um tempo regular em meditação com Jesus. Edificadores, passar um tempo regular em meditação com Jesus. Mãos, passar um tempo regular em meditação com Jesus. Clube. Instrui os pais sobre como promover períodos devocionais criativos e interessantes. Indica literatura, material para artes, CDs, vídeos e multimídia apropriados para enriquecer a hora tranquila da criança e o culto familiar diário, para todas as classes. Conselheiro. Acompanhe o cumprimento do requisito através de entrevistas informais e debates na unidade, para todas as classes. Pais realizam os cultos familiares em seu lar regularmente. Facilitam a realização da hora tranquila, o encontro pessoal e particular da criança com Deus através de livros, música, vídeo e etc., apropriados para isso. Promovem encontros devocionais de famílias amigas para aprender com outros pais os segredos para tornar atrativas suas atividades espirituais, para todas as classes. Criança participa nos cultos familiares ativa e interessadamente, realiza sua hora tranquila regularmente, para todas as classes. 3B. Abelhinhas. Perguntar a 3 pessoas por que elas oram. Luminares, perguntar a 3 pessoas porque elas estudam a Bíblia. Edificadores, perguntar a 3 pessoas porque elas são felizes em pertencer a Jesus. Mãos, escolher junto com o adulto alguma coisa que você gostaria de melhorar em sua vida. Em seguida, orar, planejar e trabalhar para isso, buscando a ajuda de Jesus. Clube. De abelhinhas a edificadores. Debater o resultado do trabalho de toda a unidade em um momento no qual possa ir ensinando, enquanto avalia as respostas obtidas e escolhidas por cada criança. Clube, em mãos, no início, discute com as crianças em que elas querem melhorar. Durante, pergunta sempre sobre o andamento do projeto. Após o término, debate as mudanças que pais, professores, amigos e a própria criança percebem em sua conduta. Pais, na classe de mãos, sugerir um adulto de confiança para assessorar a criança no projeto, se não pode ele mesmo, pai, fazê-lo. Incentivar a reconhecer os esforços feitos, a apoiar e orientar o trabalho do adulto que a criança escolheu. Criança. De abelhinhas a edificadores, anotar num bloco ou caderno de rascunho o nome, a idade e a resposta de cada pessoa. Transcrever para o caderno de atividade as 3 respostas que mais atraíram sua atenção. Debater na unidade o conteúdo tanto do bloco de notas como do caderno de atividades. Na classe de mãos, escolher um aspecto de sua conduta melhorar, escolher um amigo adulto para auxiliá-lo no projeto, elaborar um plano de ação para realizar o projeto junto com seu amigo adulto, seguir o plano traçado, avaliando de tempos em tempos para ver se está fazendo progresso. Trilha, meu eu. Subtrilha, sou especial. 1A. Abelhinhas. Preparar um caderno mostrando diferentes pessoas que cuidam e se preocupam com você do modo como Jesus faz. Clube. Apresenta as opções para a criança, fotos, pinturas, recortes, desenhos e auxilia a escolher um modelo para realizar a tarefa. Criança, coleciona os itens que irá colocar no seu livrinho ou caderno. Confecciona o caderno com a ajuda do conselheiro. Luminares.
Descrever quem é você, ilustrando com desenhos que digam coisas boas a seu respeito. Clube. Confecciona o contorno da criança do modo como ela queira ser representada. Ajuda a decorar seu contorno corporal com coisas que ela mesma percebe sozinha e outras coisas que ela não percebeu ainda. Pais avaliam e complementam o trabalho feito enquanto discutem com a criança as alterações ou acréscimos que sugerem. Criança faz uma lista de suas características e entrevista pessoas que a conheçam para confirmar sua lista de características pessoais. Edificadores. Preparar um caderno com colagens, mostrando o que você pode fazer para servir a Deus e aos outros. Clube. Ajuda a criança a pesquisar ações de serviço que poderiam ser desenvolvidas ou as necessidades que poderiam ser supridas, recortando-as de revistas, desenhando-as ou descrevendo-as. As ações de serviço e necessidades a atender não precisam ser realizáveis pela criança no momento, mas podem ser seus ideais para o futuro. Pais, discutem com a criança sobre as exigências e a preparação necessária para alguém se habilitar a realizar as ações de serviço pretendidas. Criança, escolhe necessidades que a sensibilizam ou ações de serviço que a atraem e estuda sobre elas. Pesquisa sobre as histórias de pessoas que já desenvolveram carreiras de serviço semelhantes. Mãos. Fazer uma relação de alguns interesses e habilidades especiais que Deus lhe deu. Clube. Requisitos simples. Em comparação com os outros, das outras classes. Sugestão: faça o contorno mental, mostrando como a criança é por dentro, seus sentimentos, talentos e pensamentos. Pode ser colagem, fotografia, entrevistas com pessoas que a conhecem ou suas próprias impressões por escrito. Pais fazem um trabalho sobre o talento especial que será apresentado no requisito 1B a seguir. Criança, inclua no trabalho pessoas famosas que tinham este mesmo talento, quais as vantagens de tê-lo, como se pode aprimorar este talento, qual a utilidade dele para outras pessoas e etc. 1B. Mãos. Demonstrar e partilhar seus talentos fazendo uma especialidade que permita expressar seu talento. Clube. Organizar uma exposição, feira, festival, concurso ou exposição para exibir talentos das crianças. Conselheiro. Ensaia ou orienta a criança para sua participação no evento. Pais. Comparecem ao evento. Criança apresenta sua contribuição pessoal para o evento. Subtrilha. Posso fazer sábias escolhas. 2A. Abelhinhas. Praticar o jogo dos sentimentos e mencionar pelo menos 4 sentimentos diferentes. Conselheiro. Ensinar o jogo dos sentimentos e jogá-lo com sua unidade. Pais, aprender o jogo dos sentimentos, criar uma variação dele e usá-lo para ajudar a criança a lidar com sentimentos. Criança, ensinar aos pais o jogo dos sentimentos e jogar uma variação do jogo com eles. Luminares, praticar o jogo e si. Conselheiro, ensinar o jogo e si, jogando com a criança em várias situações na vida de unidade ou do clube. Pais, aprender o jogo e si, aplicando as situações da vida real em diversas ocasiões. Criança, jogar o jogo e si com os pais em diversas situações. Edificadores, completar a especialidade de crítico de mídia. Conselheiro, ensinar os requisitos e cobrar seu cumprimento. Pais, ajudar nos trabalhos práticos e nas atividades a serem desenvolvidas no lar. Criança, cumprir os requisitos da especialidade de crítico de mídia. Mãos, aprender os passos que devem ser dados para se fazer uma boa escolha. Conselheiro, ensinar a resolver problemas usando atividades e simulando situações da vida real. Apresenta problemas para a criança resolver do mesmo modo. Pais, usar o formulário e os passos para uma boa decisão em problemas da vida familiar. Criança, pratica o uso do formulário no clube e em casa. 2B. Mãos, usar esses passos ao resolver 2 problemas na vida real. Conselheiro, acompanhe a conclusão do requisito dos pais e da criança. Pais, avalie a solução encontrada para os problemas aos quais a criança aplicou os passos. Criança,
conta as 2 aplicações que fez dos passos na vida real. Subtrilha, posso cuidar do meu corpo. 3A. Abelhinhas, completar a especialidade de especialista em saúde. Luminares, completar a especialidade de cultura física. Edificadores, completar a especialidade de temperança. Mãos, completar a especialidade de higiene. Conselheiro, ensinar os requisitos e acompanhar seu cumprimento para todas as classes. Pais, ajudar nos trabalhos práticos e nas atividades a serem desenvolvidas no lar, para todas as classes. Trilha, minha família. Subtrilha, tenho uma família. Abelhinhas, 1A. Fazer uma pintura ou desenho de algo que você gosta com cada membro de sua família. Conselheiro, fazer uma lista com a criança das coisas que ela aprecia em cada membro da família dela. Ajudar a encontrar imagens que possam refletir adequadamente os itens da sua lista. Criança, depois de cumprido o requisito, mostrar a pasta, caderno ou livro resultante aos membros da família. Luminares, pedir que cada membro da família conte algumas histórias preferidas de sua própria vida. Conselheiro, ouvir as histórias aprendidas pela criança e ver as fotos com ela. Como atividade da unidade, cada criança mostra uma foto e conta uma história de cada vez. Pais, usar este tema por excelência para uma parte das devoções diárias. Ver fotos antigas e conte as histórias associadas a elas. Criança, deve selecionar 5 fotos para levar ao clube. Mostrar e narrar as histórias aprendidas na família. Edificadores, descrever algum tipo de mudança que aconteceu em sua família e conte como você se sentiu e o que fez. Conselheiro, exemplificar mudanças que podem ocorrer nas famílias, listar as mudanças que mais causaram impacto nas crianças da unidade, usar a lista como base para seu trabalho com os pais, instruindo sobre os efeitos das mudanças nas crianças na vida real. Pais, usar este tema para uma parte das devoções diárias. Discuta as mudanças atuais ou passadas, mostrando que compreende o que as crianças sentem e destacando as coisas positivas ou equacionando as coisas negativas relacionadas com a mudança. Criança, listar 3 mudanças ocorridas em sua vida que fizeram-na diferente. Se não lembrar de tantas mudanças, pedir ajuda aos pais ou imaginar mudanças que afetariam caso ocorressem. Mãos, escolher uma das seguintes opções: fazer uma bandeira ou emblema de sua família ou reunir fatos ou fotografias sobre a história de sua família. Conselheiro, falar sobre heráldica, brasões, estandartes, escudos e bandeiras. Mostrar os elementos simbólicos encontrados em tais objetos e como podem ter significados diversos para diferentes aplicações em diferentes grupos. Pais, listar características da família com a criança e procurar cores, objetos, ideias que representem tais características especiais. Escolher as características mais marcantes, não mais de 4, e arranjá-las artisticamente para compor o trabalho. Criança, preparar o resultado do trabalho para apresentar aos amigos na unidade de aventureiros. Subtrilha, os membros da família cuidam uns dos outros. 2A. Abelhinhas, descobrir o que o 5º mandamento, Êxodo 20:12, diz sobre as famílias. Conselheiro, explicar o texto bíblico aplicando ao passado, quando foi escrito, e aos nossos dias. Sugerir maneiras de cumprir o requisito 2B. Luminares, 2A. Mostrar como Jesus pode ajudar você e sua família a resolver desentendimentos utilizando marionetes, peças com personagens ou outras opções. Conselheiro, ensinar sobre desentendimentos e conflitos, modos de lidar com a situação de discórdia e etc. Pesquisar histórias de conflitos que foram adequadamente resolvidos e identificar o método vitorioso envolvido no caso. Buscar aplicar os melhores métodos na vida da unidade, permitindo que as crianças participem no processo. Pais, incorporar o aprendizado obtido no clube e ampliando, aprofundando os conceitos, aplicando-os na família e na vida cotidiana. Criança, escolher ou criar uma história de conflito interpessoal que foi bem resolvida.
representá-la para sua unidade ou para o clube. Edificadores, participar do jogo do amor. Mãos, ajudar a planejar uma das seguintes atividades em família: culto familiar especial, noite em família ou passeio. Pais, planejar e programar a atividade antes de apresentá-la e discuti-la com criança, incorporar as sugestões e ideias dela. 2B. Abelhinhas, demonstrar 3 maneiras como você pode honrar sua família. Conselheiro, apresentar modelos de trabalhos que podem cumprir o requisito, sem se limitar às óbvias homenagens do Dia dos Pais ou das Mães. Ajudar a criança a escolher maneiras de honrar sua família. Criança, escolher um método e colocá-lo em prática com ou sem a ajuda de um adulto. Subtrilha, minha família cuida de mim. 3A. Abelhinhas. Completar a especialidade de especialista em segurança. Luminares, completar a especialidade de segurança nas estradas. Edificadores, completar a especialidade de sábio mordomo. Mãos, completar uma especialidade que ainda não tenha sido feita em uma das seguintes áreas: artes, atividades e habilidades domésticas ou atividades recreativas. Conselheiro, ensinar os requisitos e acompanhar seu cumprimento para todas as classes. Pais, ajudar nos trabalhos práticos e nas atividades a serem desenvolvidas no lar, para todas as classes. Trilha, meu mundo. O mundo dos subtrilha, o mundo dos amigos. 1A. Abelhinhas, explicar como você pode ser um bom amigo. Usar para isso marionetes, dramas, peças ou outros recursos. Conselheiro, ensinar sobre o tema, exemplificar com informações da vida real e sugerir maneiras de cumprir o requisito. Histórias verídicas de amizades famosas podem ser estudadas e representadas pela unidade em grupo. Criança, estuda ou cria uma história de amigos representando-a sozinho ou com amigos. Luminares, completar a especialidade de cortesia. Conselheiro, ensinar os requisitos e acompanhar seu cumprimento. Pais, ajudar nos trabalhos práticos e nas atividades a serem desenvolvidas no lar. Edificadores, fazer amizade com alguma pessoa com necessidades especiais ou alguém de outra cultura ou geração. Conselheiro, ensinar sobre diferenças que as pessoas têm entre si. Podem ser diferenças culturais, de nacionalidade, de crença, de condição física ou de saúde e etc. Pais, complementar a instrução sobre a diversidade e a aceitação das pessoas diferentes. Orientar a criança na escola da amizade que pretende conseguir. Mãos, completar a especialidade de amigo atencioso. Conselheiro, ensinar os requisitos e acompanhar seu cumprimento. Pais, ajudar nos trabalhos práticos e nas atividades a serem desenvolvidas no lar. 1B. Edificadores, convidar uma pessoa para um culto familiar ou programa da igreja. Conselheiro, ajudar a recepcionar a criança e seu amigo, fazendo-se sentirem bem. Pais, preparar o ambiente ou a refeição para a criança receber seu novo amigo em casa, na igreja ou em ambos os locais. Criança, apresentar seu novo amigo ao conselheiro, à família e aos amigos mais antigos. Subtrilha, o mundo das outras pessoas. 2A. Abelhinhas, falar sobre o trabalho que as pessoas realizam em sua igreja e descobrir uma maneira de ajudá-las. Luminares, analisar a região onde você mora, relacionando as coisas que são boas e as que poderiam melhorar com sua ajuda. Edificadores, conhecer e explicar o hino nacional e a bandeira de seu país. Subtrilha, o mundo das outras pessoas. 2A. Abelhinhas, falar sobre o trabalho que as pessoas realizam em sua igreja e descobrir uma maneira de ajudá-las. Clube, agendar visita de oficiais da igreja local para explicar como realizam seu trabalho, permitir perguntas. Conselheiro, debater com a unidade e procurar observar que cargos despertam maior curiosidade ou interesse. Organizar uma visita ao departamento ou acompanhamento do trabalho por ele desenvolvido. Luminares, analisar a região onde você mora
relacionando as coisas que são boas e as que poderiam melhorar com a sua ajuda. Pais, chamar a atenção da criança para a comunidade onde reside e as necessidades perceptíveis nela. Tornar um hábito observar as condições em que praças, ruas, iluminação, coleta de lixo, segurança e outros serviços públicos são mantidos e as ocorrências frequentes na vizinhança de seu lar. Criança, além de observar as condições de vida em sua vizinhança imediata, perceber coisas que poderia realmente fazer ou ajudar. Edificadores, conhecer e explicar o hino nacional e a bandeira de seu país. Conselheiro, ensinar os hinos, sua história e significado, treinar continuamente até que a criança os tenha memorizado e saiba cantá-los. Mãos, escolher uma nacionalidade ou cultura para estudar. Encontrar uma maneira de partilhar o amor de Jesus com alguma pessoa da cultura ou nacionalidade escolhida. Conselheiro, ensinar regras simples de cortesia e boas maneiras, demonstrar e treinar as atitudes e ações na prática além da teoria. Pais, treinar e cobrar o uso das regras de boas maneiras ensinadas, aproveitar as refeições, passeios, visitas a parentes, encontro com amigos, atividades na igreja e etc., para reforçar o aprendizado. Criança, colocar no caderno recortes, desenhos ou fotos de situações, pessoas, locais ou objetos que estejam ligados às boas maneiras. 2A. Luminares, escolher alguns itens dessa lista para colocar em prática, tornando mais agradável a vida de seus vizinhos. Pais, estudar e planejar com a criança quais os passos, autorizações, materiais, equipamentos, parcerias e etc. que deveria preparar a fim de realizar o melhoramento pretendido. Edificadores, saber o nome da capital de seu país e do presidente. Conselheiro, explicar a organização territorial e política de seu país, como funciona o governo e as responsabilidades de cada nível de autoridade existente. Destacar aquilo que esteja mais próximo da criança, além do que o requisito pede. Subtrilha o mundo da natureza. 3A. Abelhinhas, completar a especialidade de amigo dos animais. Luminares, completar a especialidade de amigo da natureza. Edificadores, completar a especialidade de estudo da natureza que ainda não foi feita. Mãos, completar a especialidade de ecologia. Conselheiros, ensinar os requisitos e acompanhar seu cumprimento para todas as classes. Pais, ajudar nos trabalhos práticos e nas atividades a serem desenvolvidas no lar para todas as classes.